O meu nome é Cresilda Moraes da Silva. Eu fui casada há 25 anos. Desde que me casei, no início foi muito bem, mas depois de uns 5 anos eu comecei a sofrer violência, sendo espancada, sendo agredida. Era no meio da rua, dentro de casa, dentro da própria igreja, e daí só piorando. Engravidei com 30 e poucos anos, tive uma gravidez apanhando todos os dias, apanhava, era chute na barriga, e sempre tinha vergonha de procurar um pastor ou alguém que convivia com a gente para ver aquilo tudo que eu estava, para desabafar, e eu não tinha, porque eu era muito vergonhosa e achava que uma mulher casada passar por aqueles momentos era muito triste. Mas um dia foi uma advogada na minha casa, até ver as meninas que tinham nascido, estava com 1 ano e pouco, e quando chegou lá, ela viu ele falando com outra pessoa que eu não conheci, dizendo que tinha trago um vidro, uma garrafona grande de gasolina, e ele ia nos matar. Ela ouviu e ficou prestando atenção. E procurou lá na varanda onde ele guardava as coisas, e ela encontrou um garrafão enorme, cheio de gasolina, e ela me pegou, me levou para a delegacia, registramos ali, depois ela foi comigo para a DEAN, mas ele sumiu, depois ele retornou, falando que não ia fazer nada daquilo comigo e com as crianças. Por eu também ser da igreja, ouvi dizer que o casamento é até a morte, só Deus separa, e isso me fazia eu ver que ele poderia mudar, que ele poderia ser outra pessoa. Ao contrário, todo dia ele colocava a mão na minha garganta quando chegava do trabalho, queria me degolar, me jogava pelo chão. Eu perguntava: você quer almoço, quer jantar? Ele partia para cima de mim, que eu não entendia. Até que depois que essa advogada aí falou comigo: ele se droga? Eu falei: não sei, ele entra aqui, eu não conheço o cheiro de droga nem nada, então fica difícil. Olha só, eu estava passando ali em frente a Vasconcelos e vi um papel no chão, aí escrito violência contra mulheres. Aí um dia eu liguei para lá para saber, e eles me marcaram, me agendaram. E quando eu fui ser atendida foi pela Nina, uma psicóloga Nina. Ali ela me atendeu, eu só queria a morte, porque eu não tinha prazer de viver no dia, coragem, porque eu estava muito machucado, meu rosto todo inchado, o meu pescoço todo inchado, porque ele botou uma corda para me matar. E me deu muita coronhada na minha cabeça. E eu cheguei e falei para Nina: eu não quero, eu só quero morrer. Me ajuda eu morrer. E ela, com muita paciência, passou para mim que eu não iria morrer, que eu tinha que lutar para me sair desse problema. Eu passei por aquilo tudo, mas eu iria ter vitória. Deu que Deus iria me ajudar, e ela também. E foi depois, ela foi transferida para cá, e foi aonde que eu vim. Aí ela saiu, eu fiquei consultando com a doutora Rita,
que muito me ajudou, passou muitas palavras boas, me incentivou eu viver o grupo de reflexão aqui, porque eu não via que eu tinha valor, porque ele dizia, sai do meu pé, chulé, que eu era nega, que eu era horrorosa, e isso tudo foi filtrando, então eu tinha até vergonha. Foi quando eu comecei, a doutora Rita começou a passar para mim, que eu era linda, que eu tinha que viver, que eu tinha minhas filhas. E logo depois, no meio disso tudo, eu perdi a minha filha com câncer. E fui vendo. Depois eu tive que dar uma parada, porque ele me pegou aqui na esquina, disse que iria me matar, iria me jogar para os urubus comer. Que eu iria ser comida de urubus, e eu sumi. Depois eu retornei, tive que sumir de novo. Mas hoje, eu ando sem medo. Hoje eu me vejo uma pessoa muito feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que eu tenho vontade de viver por tudo. Hoje eu louvo a Deus pela vida da doutora Rita, principalmente dessas meninas que estão aqui, que elas me levantou meu astral. Hoje eu sinto vontade de viver. Para mim, seria difícil eu estar tirando foto, porque eu nunca gostei, por causa dele, dizer que eu era horrorosa. Eu hoje estou aqui dando esse depoimento sem medo nenhum de errar. Hoje eu comecei a ir aos passeios, que a doutora Rita falou, vai, Cresilda, vai. Foi o primeiro passeio ali em Petrópolis. Meu Deus, eu saí dali regozijando, e depois eu participei de outros passeios com a ajuda dessas mulheres, o grupo de reflexão, e hoje eu sou grata a cada uma delas. Hoje eu digo para elas, levanta, procura, porque nós temos alguém, além de Deus, nós temos alguém capacitada para nos ajudar. E quando eu sei que estão passando, eu ensino para vir aqui no CRAS procurar as meninas, se agendar e fazer um tratamento. Porque a psicóloga, todo mundo acha que é coisa de louco. Não. Hoje, como eu, outras mulheres estamos aqui, é porque são preparadas e enviadas por Deus para cuidar das nossas vidas. Eu me acho linda, meu Deus. Me acho linda, quando me arrumo, vou para a igreja. Perdi o medo de encarar homens, porque eu achava que todos iriam me bater, iriam me matar. Então, quando alguém se aproximava, eu fugia. Hoje não. Hoje eu converso, eu brinco, a minha casa é frequenta, vai meus pastores, vai outros irmãos, e eu estou feliz. Hoje eu peço a Deus para multiplicar os meus anos de vida, porque eu quero viver um pouco mais. Meu nome é Regiane, tenho 35 anos, sou moradora de Nova Iguaçu, exatamente no bairro de Comendador Soares. Eu descobri esse espaço através de uma pessoa que estava na delegacia no momento em que eu fui fazer a denúncia. Me casei aos 26 anos, eu sou evangélica e me guardei até os 26 anos para casar com a pessoa certa, para me entregar à pessoa certa. E eu conheci o meu ex-marido dentro da igreja e não esperava que isso acontecesse. A violência começou a acontecer com os 6 primeiros meses do casamento, só que eu não entendia que aquilo era violência, porque depois, vindo para cá, para a Política das Mulheres, eu comecei a entender que a violência quando fala alto, quando há falta de respeito, não é só em si quando você é agredida
com uma pancada, mas verbalmente também. Mas eu não sabia, e por eu ser evangélica e ele também, eu não entendia isso. E no decorrer do passar do tempo, ele foi ficando, com 3 meses de casado, ele deixou de trabalhar e eu fiquei responsável por tudo dentro de casa. Alimentação, obra, e eu fui ajudando a construir, ele fazia um biscate ali, outro ali, eu fui ajudando ele construir, era em cima da casa da mãe dele, e com o tempo foi passando, ele foi deixando de cumprir aquele papel dele de homem dentro de casa, de fazer as coisas. E eu tentava conversar, mas não havia diálogo. Nós fomos várias vezes conversar com o pastor da igreja, porque ele já estava agressivo com as palavras, com as atitudes, ficava na rua, não tinha hora para voltar. E a primeira vez que eu fui agredida com um empurrão, pegando pelo rosto, foi por causa de um pedaço de pizza, por incrível que pareça. Eu trabalhava dando aula durante o dia e à noite eu dava aula também. E quando eu percebi que eu estava trazendo todo o alimento para dentro de casa, e uma vez ele pegou o meu cartão, fez compra para outra pessoa, eu parei de fazer compra para dentro de casa e comecei a comprar lanches para mim. Então eu deixava lá, quando eu chegava do serviço à noite, eu lanchava. Nesse dia que eu cheguei, eu tinha deixado lá um pedaço de pizza para eu comer, que eu chegava 9 e pouca, 10 horas, para eu me alimentar, e no outro dia eu ia para a creche que eu trabalhava, e eu me alimentava durante o dia na rua, não tinha necessidade em casa. Então a comida que eu estava colocando em casa era só para ele. Então nesse dia que eu cheguei e eu estava com fome, e não estava lá aquele pedaço que eu deixei. Eu falei com ele ficou calado, quieto, passei, fui para o quarto, fiquei lá. Num momento que eu não esperava, não sei porquê, ele entrou lá falando alto comigo e eu fiquei em pé, ele pegou naquele momento, me jogou contra a parede, foi ali o primeiro ato de violência. E eu falei que ia denunciá-lo, liguei, peguei o telefone, liguei para a polícia, ele não acreditou, desceu, ficou algumas horas na casa da mãe dele, foi lá em cima, debochou de mim. Aí, nesse momento que ele fez isso, a polícia veio. Só que ele pulou o muro dos fundos e sumiu. Então, a polícia não teve como prender em flagrante nem nada. Aí, me mandaram ir até a delegacia para poder estar fazendo ali o registro. Eu fiz e depois de uns 2 meses, aí ele me pediu perdão, disse que não ia fazer mais isso. Eu acho que foi até antes, foi 1 mês mais ou menos. Aí eu tentei ficar bem com ele, mas a relação já não era muito segura. E ele tinha uma mania muito, assim, que eu não sei porquê, mas ele tinha um vício em pornografia. Então tinham vários CDs de mulheres, homens, todo tipo de pornografia tinha dentro de casa. E eu me livrava, mas daqui a pouco aparecia mais. Então, eu me separei dele, eu fiquei mais ou menos 1 ou 2 meses separada de casa, saí de casa por causa disso, porque chegou um ponto de eu estar na casa da minha irmã, ele no computador da minha irmã está vendo pornografia. Eu cheguei perto, vi, ali eu fiquei muito irada, mandei ele embora, ele foi, e eu fiquei ali desde já, lá na casa da minha mãe, que eu já estava lá, foi na casa da minha mãe, ele faltou com esse respeito, e eu fiquei. Mas aos poucos ele foi vindo, falando que não ia fazer mais isso, que tinha se regenerado, que tinha conversado com outras pessoas, que não ia ser mais assim, mas voltou a ser assim. Eu voltei para casa, compramos móveis novos, na minha expectativa era começar uma vida nova, com tudo novo. Eu tinha menos de 3 anos de casada, mas achava que tinha que mudar tudo dentro de casa para poder começar uma vida nova, mas não adiantou, porque eu voltei no final do ano, quando foi em março, mais ou menos, ele começou com as agressões novamente. Então, foram 3 anos de muita briga e só durou 3 anos pelo fato de eu ser cristã. E eu tinha aquele ensinamento que a mulher não podia se divorciar, teria que estar casada, a não ser que fosse um ato de adultério, uma coisa muito grave.
E eu ficava pensando no que as pessoas iriam falar, julgar, e ficava orando a Deus, pedindo que ele se regenerasse, né? Eu acreditava que ele poderia mudar, eu orava muito, foram 3 anos orando, buscando a Deus para que ele mudasse. Mas a partir do momento que eu comecei a ver que eu trabalhava para ele, e não estava adiantando, que eu não tinha um reconhecimento moral ali, eu comecei também a pensar em mim, que eu estaria ali perdendo um pouco de tempo da minha vida. Então eu peguei e fui em frente, até que da última vez que eu fui à delegacia, eu conheci uma pessoa que me indicou para cá, para a Coordenadoria das Mulheres, e eu vim, e aqui eu comecei a ser abraçada com muito carinho, conversaram comigo, eu comecei a ver depoimento de outras mulheres que eram casos bem piores do que o meu, que já estavam há vários anos, e no final eu comecei a pensar, o final vai ser uma separação, mas para que eu esperar tanto tempo? Eu não vou esperar tanto tempo como essas mulheres. Então eu tomei a iniciativa de me separar mesmo. Da última vez que eu saí de casa, foram 2 horas da manhã, fui para a delegacia, eu não tive apoio nenhum na delegacia da posse. Quando eu cheguei lá, a delegacia estava fechada, encostada com a madeira. O rapaz que abriu mandou voltar de manhã. Eu atravessei a rua, fiquei horas dentro do carro, esperando amanhecer o dia para poder ir para a casa da minha mãe, porque eu estava com vergonha de chegar lá 2 e pouca da manhã. Então eu fiquei correndo risco na rua, em frente à delegacia, porque a delegacia estava fechada. Eu bati, até que alguém veio com cara de sono me atender. E no outro dia eu tive que vir para o centro de Nova Iguaçu, que é onde tem a DEAM, porque eu não tinha conhecimento ainda. Eu ficava procurando o porquê que eu estava sofrendo aquilo, se eu tinha feito tudo certo. Eu me casei direitinho na igreja de véu, grinalda, virgem, e eu ficava procurando o porquê daquilo tudo. Eu não tinha feito mal para ninguém, não tinha roubado o marido de ninguém, eu ficava procurando justificativas para aquilo estar acontecendo comigo, e não tinha. Até que eu resolvi tomar essa atitude mesmo de separar, que eu não tinha culpa, a culpa era dele mesmo. Para mim foi importante, os espaços são importantes, mas eu acho que ainda é muito pouco divulgado, são muito poucos os espaços. Eu acho que deveria ter um espaço em cada bairro, deveria se falar mais sobre isso, ter mais cartazes nos postos de saúde dos bairros, deveria ter alguém cuidando disso também. Hoje eu estou restaurada, estou feliz, eu me casei novamente, tenho uma pessoa que cuida de mim, tem cuidado comigo, eu sou feliz profissionalmente. Durante esse período de tratamento eu fiquei também afastada do serviço, porque eu tive depressão, e eles acharam melhor por me aposentar, por o lugar que eu trabalhava ser um lugar de muita violência. Eles achavam, os médicos, no caso do lugar que eu trabalhava, achavam que a minha depressão seria por causa do lugar, por causa da violência que tem no lugar, que eu trabalhava num lugar violento, mas não era por isso, foi a violência doméstica que me fez ficar triste, sofrer a depressão. E tanto é que no início, eu trabalhando, quem percebeu que eu estava deprimida foram minhas amigas, eu não percebia. Eu me maquiava, tirava foto, mas não tinha brilho, era uma cara triste. Então, quando eu pego fotos de antigamente que eu olho, eu vejo isso, um olhar triste, um sorriso triste. Eu poderia estar sorrindo achando que eu estava alegre, mas eu não estava. E eu não conseguia perceber isso. É incrível a diferença que tem de uma foto de 3 anos atrás com as de hoje. Mulheres, não importa a sua classe social, a sua idade ou o que tem, o importante é você cuidar de você. Cuidar de você
se dar o carinho, se permitir viver livre, sem algemas. Isso é possível. Nós não precisamos de um homem que seja grosso, que não te respeite. Você merece o melhor e Deus tem o melhor para você. Eu tenho um marido que cuida de mim, eu tenho uma profissão, eu já tinha, mas eu consegui fazer outros cursos, reciclar, ser melhor. Hoje eu consigo ver a vida de uma forma melhor, que no começo até da depressão, vou ter que falar isso aqui, a minha mãe me deu um livro chamado Borboletário. E com esse livro eu aprendi que a gente tem que ser como uma borboleta, mas a escolha é nossa. A gente pode escolher viver o tempo todo dentro do casulo ou ser livre e voar, ser feliz, não importa o tempo. O importante é ser feliz. Eu digo, o meu muito obrigado, vocês estão de parabéns, vocês reconstruíram uma vida. Vocês me transformaram em uma nova pessoa, porque sem vocês eu não sei onde eu estaria, como eu estaria. Mas hoje eu estou aqui graças a Deus e graças a todas essas mulheres da coordenadoria. Meu nome é Rita Cavacas. Eu comecei aqui em 2009. No início eu não conhecia nada sobre esse trabalho, eu não sabia nem o que era uma violência doméstica e na realidade eu vim aprendendo no dia a dia. Nesse tempo que eu estou aqui, na realidade já foram muitos os atendimentos que eu fiz e que faço até hoje. Teve alguns casos que me marcaram mais, mas uma coisa que eu acho legal no nosso trabalho é que a maioria delas conseguem sair do ciclo da violência, até porque todas elas têm esse poder. Depende da realidade delas quererem sair. Mas a gente sempre faz um trabalho para que elas resgatem sua autoestima, para que elas entendam que elas são capazes de refazer as suas vidas, que elas não dependem daquele homem. Tanto que quando elas saem do ciclo, muitas delas conseguem até arrumar um outro relacionamento, conseguem arrumar um trabalho, porque elas passam por muitas dificuldades. Porque a maioria delas que chegam aqui não tem um trabalho, não tem um dinheiro para passagem, e isso é uma coisa que dificulta muito no atendimento. Porque aqui, o atendimento que nós fazemos é de 15 dias a 20 dias de uma mulher, de um atendimento para o outro. Só que, infelizmente, a maioria delas não tem dinheiro para passagem. Tem mulher que só é atendida uma vez no mês por falta desse dinheiro. E na maioria das vezes elas também faltam. Às vezes não tem o dinheiro e também não tem como retornar a ligação para a gente para dizer o porquê de não poder vir, né? Muitas chegam realmente a passar necessidade. E a gente faz esse acompanhamento, né? O antes, o durante, inclusive o depois. Muitas depois retornam para dizer que estão trabalhando. Teve um caso aqui, esse especial me marcou um pouco, que essa mulher estava no ciclo da violência, ela estava no início do tratamento. Ela saiu deste relacionamento, mas em função da carência e por ela não estar bem ainda, ela entrou no segundo relacionamento. Nesse segundo relacionamento, ela passou por violência. Ela saiu desse relacionamento, entrou num terceiro. Então, ela passou por 3 violências domésticas dentro do acompanhamento que ela estava aqui conosco. Hoje ela está bem, ela já está trabalhando, no momento ela está sozinha, até porque ela disse que no momento ela acha que se basta. Então ela não precisa ter esse alguém com ela para continuar a caminhada dela. Aqui na coordenadoria eu estou trabalhando há 1 ano. Eu sou professora da Rede Municipal de Nova Iguaçu e desde o ano passado estou aqui desenvolvendo uma atividade como psicopedagoga, atendendo os filhos e as filhas das mulheres vítimas de violência doméstica que utilizam o nosso serviço. As mulheres, quando chegam aqui, são acolhidas e logo no primeiro atendimento, o profissional que atende vê quais são as demandas dela, né? E se tem algum filho ou alguma filha que esteja com alguma dificuldade de aprendizagem na escola, aí sim essa criança é encaminhada para que eu possa fazer algum acompanhamento.
Esse serviço é um serviço inovador, né? A gente não conhece, pelo menos não é do nosso conhecimento, outra coordenadoria ou rede de proteção à mulher que consiga oferecer esse serviço, o atendimento psicopedagógico. Mas a gente vê a importância dele, porque quando a mulher sofre violência, não é só ela, né? Tem uma família toda envolvida nesse processo e as crianças, os filhos, trazem consequências, tanto na aprendizagem, comportamento. Então a gente vê assim como um avanço muito grande na rede de proteção à mulher, a gente oferecer esse serviço aqui dentro da coordenadoria. Trabalhar como psicóloga na coordenadoria é uma atuação muito gratificante, é uma atuação de renovação. Na verdade, a gente sabe da importância do nosso trabalho para as mulheres que aqui chegam, porque chegam fragilizadas, e aqui elas encontram uma acolhida muito grande por parte de toda a equipe. E quando a gente percebe o quanto a gente proporciona transformação e reconstrução na vida delas, a gente vê o quanto a gente faz diferença na vida dessas mulheres. Elas chegam muito entristecidas, enfraquecidas e descrentes. Elas não acreditam no potencial interno que elas têm. Muitas das que eu atendo, a vontade delas é morrer. A gente faz um trabalho de fortalecimento e empoderamento delas, para que elas se percebam como um ser, um indivíduo, que veio ao mundo com total possibilidade de ser feliz. E a gente mostra para elas que o que existe de essencial dentro delas é o que leva elas a essa felicidade. A gente trabalha com elas que o que elas precisam para ser felizes está dentro delas e não fora. E aí a gente consegue fazer com que elas valorizem que o grande potencial que elas têm faz com que elas sejam pessoas que conseguem conquistar o que elas quiserem. Por mais que a vida tenha proporcionado desafios, dores, sofrimentos e tristezas, e principalmente o relacionamento de violência doméstica, a gente faz com que elas percebam o quanto elas são capazes de viverem, muitas vezes fora desse relacionamento, sós ou com outras companhias. Mas, sobretudo, a gente trabalha para que elas se percebam pessoas que se bastem, pessoas que não precisam de um companheiro para serem felizes, que elas são felizes pela sua própria essência. Não se cale. O silêncio adoece. Se a mulher está passando pela violência doméstica, abra a boca, peça ajuda, fale com quem está ao seu lado, seja no seu trabalho ou em qualquer âmbito social que você faça parte. Não fique calada. O silêncio leva à depressão e muitas vezes à morte. Quem busca ajuda, busca vida, busca vitória. Aqui na Coordenadoria de Mulheres, eu, exercendo a função de gestora, eu trabalho com a coordenadoria. Então, a coordenadoria ela tem um braço. A Coordenadoria de Política para Mulheres, ela tem um braço que é o CEAM, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Nós juntamos, formamos uma equipe, coordenadoria, mais o CEAM. Então, a gente consegue fazer um trabalho de política pública em conjunto. Eu, coordenando, e a equipe técnica, composta pelas assistentes sociais, pelas psicólogas, pela psicopedagoga, psicóloga infantil, a nossa administrativa. Então, formamos essa equipe e unimos coordenadoria e CEAM num trabalho só.
Violência contra as mulheres, não. Violência contra a mulher, não. Violência contra a mulher, não. Violência contra a mulher e contra as crianças, não. Não à violência contra a mulher. Eu digo não à violência contra a mulher.